Professora Márcia Tiburi, eu queria te perguntar, como que a gente pode definir a transparência na filosofia prática, né, quando se trata da administração pública? A transparência tem que ser um projeto político que envolve princípios éticos, tais como o respeito ao outro, tais como a responsabilidade em relação à gestão daquilo que é de todos, porque o que é o público? O público é aquilo que é de todos, aquilo que pode ser usado, que pode ser experimentado por todas as pessoas. O cidadão que é funcionário, que é gestor, ele é responsável pela coisa pública, ele tem que agir de uma maneira a tornar acessível a compreensão de todas as pessoas, seja no caso das finanças, seja no caso dos processos, das metodologias, em relação àquilo que é implantado, que é próprio, enfim, da coisa pública. Por que quando a gente fala de ética, as pessoas pensam mais no executivo, no legislativo, né? Às vezes o judiciário fica um pouco de lado. Talvez fique um pouco de lado, porque as pessoas costumam ver no espetáculo midiático também, que faz a cabeça de todo mundo, uma presença muito maior dos políticos que são prefeitos, vereadores, que são deputados, senadores. Se vê muito o presidente, a presidente da República em cena, e as pessoas não veem muito o funcionamento, nem a aparição dos atores jurídicos. Então, os juízes sempre ficaram muito escondidos. E, enfim, também os funcionários do campo do judiciário também ficam muito escondidos, eles não estão muito presentes. Ao mesmo tempo, esse lugar reservado sempre fez parte de uma certa ética desse judiciário, que fica recluso, fica nas suas competências, trabalhando naquilo que é, enfim, do seu métier próprio. Ao mesmo tempo, a sociedade do espetáculo trouxe à tona certos funcionamentos. Não só trouxe à tona, mas também fez uso. E um certo abuso também do judiciário, que começou a operar, digamos, muitas vezes, em certos casos, com uma tremenda falta de ética na nossa sociedade. Como que você vê a ética dentro da administração do judiciário? Quer dizer, a ética, digamos, como reflexão sobre aquilo que se faz, é algo fundamental para todo procedimento que envolva poder. O poder que envolve, ao mesmo tempo, a responsabilidade sobre a coisa pública. Nesse caso, a gente tem que falar de ética o tempo inteiro como algo que deveria ser íntimo dos processos que envolvem a administração, que envolvem gestão e que envolvem também a política no sentido daquilo que vai ser feito mesmo na sociedade, daquilo que vai ser organizado e daquilo que implica o projeto de sociedade que se tem em vista. Você falou que uma coisa interessante da filosofia é que ela desperta, ela provoca o diálogo entre os interlocutores, né? Até que ponto a falta de diálogo na administração pública pode interferir no funcionamento de uma instituição? A gente não pode nunca partir do princípio de que uma cabeça ou uma liderança, no sentido mais tradicional, é capaz de compreender todos os processos. Então, pensar uma administração sempre participativa é algo fundamental. Só que a participação das pessoas implica uma política da escuta. Então, líderes que descentralizam e que operam dentro de conselhos e que escutam e que tentam entender as necessidades reais das pessoas são absolutamente necessários. Ao mesmo tempo, existe todo um mascaramento nesse campo. Muitas vezes, face a retórica da democracia, mas a prática da democracia ela não se realiza. Então, essa é uma questão para a gente colocar em cena, para a gente discutir. Será que os processos administrativos, a vida que a gente vive mesmo dentro das instituições, será que ela implica a responsabilidade dos sujeitos num nível ético, num nível em que as pessoas realmente possam se comprometer com o que elas fazem e pensar melhor, de uma maneira autônoma, as suas próprias ações? Ou será que as pessoas simplesmente agem em nome de digamos assim, de uma empresa ou em nome de um princípio que não é incorporado por elas? Acho que isso são questões para a gente pensar, porque as pessoas podem agir em nome, por exemplo, do Estado no pior sentido possível.
em que isso cabe a cada um perguntar, né? Em que sentido nós podemos refletir de uma maneira ética, de modo a fazer aquilo que seja o melhor para todos, sendo que o melhor para todos sempre tem que ser questionado também. O que significa tudo isso, né? Então, temos que juntar aí muitas perspectivas para poder chegar a consensos razoáveis, que eu acho que é o que vem faltando também em todos os setores das nossas vidas, inclusive na administração pública. Ok, última pergunta. Além dos salários altos, que chegam às vezes até 20 mil reais, os juízes e desembargadores, eles também têm recebido cada vez mais auxílios, como por exemplo o auxílio moradia, que chega a mais de 4 mil reais, e estou falando aqui de Minas. Enquanto isso, os servidores precisam lutar todo ano para conseguir direitos que já são garantidos por lei, como por exemplo a database, né? A gente pode falar que essa falta de isonomia é uma moral antiética? Isso é uma moral antiética. Ao mesmo tempo, todo o trabalho na esfera pública, todo o campo do funcionalismo não pode ser reduzido nunca ao seu salário. Então, a gente tem que pensar que a luta pelos direitos do trabalho não pode ser uma luta apenas em relação aos salários. Agora, é claro que o salário legitima e vem construir uma imagem de privilégio. E esses privilégios têm que ser questionados. Então, é importante pensar em isonomia. Mas não só. É preciso pensar em condições de trabalho, é preciso pensar em processos de democratização, de decisões. E é preciso pensar em direitos das pessoas, em direitos fundamentais, em direitos individuais. E pensar em como tudo isso entra na esfera do trabalho. E o que também esse trabalho está fazendo com a sociedade. Quer dizer, o que significa ser um funcionário público desse setor, numa sociedade como essa, como nós nos comprometemos e nos responsabilizamos também por isso. Então é preciso a gente democratizar o judiciário? Olha, democratizar tudo, sempre. Vai ser muito difícil a gente justificar qualquer tipo de poder sem democratização. Se a gente não tem democratização, a gente tem autoritarismo. E se hoje o judiciário é um poder autoritário, isso é, sem dúvida, o efeito de uma cultura autoritária na qual ele mesmo se instaurou. Que os funcionários possam lutar na contramão disso é fundamental, buscando uma alteração desse estado de coisas. Mas isso vai depender também da politização dos funcionários, da politização dos trabalhadores. A função de um sindicato é buscar essa politização.